Seguimos com os nossos estudos sobre Brasil, colônia, economia, ciclos econômicos, para ser mais precisa, conforme você vê na minha linha do tempo. E nessa linha do tempo falaremos da primeira atividade econômica desenvolvida na América Portuguesa. O primeiro produto lucrativo aos portugueses foi o pau-brasil. Vamos conversar sobre esse primeiro ciclo econômico da nossa história? O pau-brasil, como você já sabe, porque dá nome ao seu país, é daí que nós fomos chamados de Brasil, por conta da abundância dessa árvore, dessa madeira, que é nativa da nossa terra. E essa madeira, encontrada em grande quantidade na costa brasileira, era muito valorizada na Europa, muito mesmo, galera. Quando a gente fala que dava grana mesmo, não estou falando de pouca coisa. Era uma madeira que poderia ser usada na fabricação de navios, na fabricação de móveis, mas principalmente nessa função que eu deixei destacada aqui nesse slide, para a fabricação de um corante de tecidos. Porque a madeira do pau-brasil, ela é meio avermelhada, e a partir do pau-brasil se fabricava esse corante para a manufatura têxtil da Europa. Então, principalmente por isso, o pau-brasil era bastante atrativo. Claro, além do que eu já falei, o seu uso como madeira mesmo. Chegando no Brasil, ao contrário da Espanha, Portugal não encontrou muito ouro logo no litoral, mas encontrou pau-brasil. E aí ele vai explorar o pau-brasil, sim. Como você vê aqui embaixo, 6.000 quilômetros da nossa Mata Atlântica foram desmatados porque essa árvore, essa riqueza nativa do nosso território foi levada embora. Foi lá para Portugal. Nesse contexto, já que o pau-brasil foi encontrado logo de cara e vai ser explorado logo nos primeiros anos, nós estamos naquele chamado período pré-colonial. Você está lembrado disso? Quando os portugueses ainda não vão morar aqui e não vão estabelecer uma colonização sistemática, efetiva, organizada. Não. Para explorar esse pau-brasil, o máximo que os portugueses vão fazer, o método de trabalho deles, serão as feitorias, que eram nada mais que entrepostos comerciais. Os portugueses vinham, ficavam nessas feitorias o suficiente para encher os seus navios de toras de pau-brasil. Tendo seus navios cheios, eles retornavam para Portugal e depois eles voltavam para outra viagem de carregamento. Então é isso, é um porto, é uma localidade para recepção, na verdade, para envio de mercadoria. Isso é uma feitoria. Ainda não é uma cidade, entende? Porque os portugueses nesse período pré-colonial, nesses primeiros 30 anos, eles não vêm para se fixar aqui. O interesse deles é basicamente esse pau-brasil. E, inicialmente, o rei português determina que quem poderia explorar esse pau-brasil seria ele, a coroa portuguesa, apenas. E a isso a gente chama de estanco. O estanco seria, então, uma definição simples de estanco seria monopólio real sobre a exploração do pau-brasil. Somente o rei, funcionários do rei, pessoas autorizadas pelo rei poderiam ganhar dinheiro com o pau-brasil, poderiam pegar esse pau-brasil e levar embora. Isso não durou muito tempo, isso durou aí uma década e meia, por aí. Depois Portugal acaba desistindo desse monopólio e ele acaba autorizando outros portugueses a virem explorar o pau-brasil. Então, repito, o estanco dura só os primeiros anos, depois a liberação vai acabar acontecendo e Portugal vai deixar que outras pessoas explorem o pau-brasil. Quem trabalhava? Quem é que estava lá nas feitorias obedecendo às ordens de trabalho? Quem é que cortava as toras de pau-brasil e carregava essas toras para esses navios chegados de Portugal para depois eles retornarem com essa mercadoria? Os indígenas. Os nossos nativos, os tupis, os tapuias,
serão os trabalhadores desse ciclo econômico. Assalariados, Jeane, escravizados, ainda não. O tipo nenhum nem outro, nem assalariado, nem escravizado ainda. Daqui a pouco eles serão escravizados, mas a princípio, nessa primeira atividade, nesse primeiro ciclo econômico, a mão de obra indígena é denominada de escambo, que nada mais é que uma troca. Mão de obra, o seu trabalho é em troca de presentes, em troca de objetos. Os portugueses ofereciam pequenos machadinhos, foices, facas, espelhos, chaveiros, presentinhos mesmo, coisa que para os portugueses poderiam não significar muito, né? Poderia ser uma quinquilharia, mas para os indígenas se tratava de uma novidade, de algo que eles não possuíam, de algo que os encantava e pelos quais, por esses objetos, valia-se a pena trabalhar. Então era do interesse do indígena o espelhinho, porque ele nunca tinha visto aquilo na vida, um machadinho que facilitaria a sua vida na mata, né? Uma foice que facilitaria a sua vida comendo frutos, né? Enfim. Então, objetos sem valor para os portugueses, mas novidade para os indígenas. É isso que a gente chama de escambo, o serviço dos indígenas em troca de presentes em forma de objetos. Isso é o escambo. E é o escambo que caracteriza o trabalho, a mão de obra desse primeiro ciclo econômico do Brasil. Certo? Gente, basicamente é isso, não tem muito segredo. Depois de muito tempo explorando esses quilômetros de pau-brasil, não há replantio, né, um desmatamento sem replantio. Então a costa brasileira, um pouquinho para o interior ali, né, o estado de São Paulo ali, o litoral brasileiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, onde tinha pau-brasil, onde estava localizada a Mata Atlântica, essa região foi bastante desmatada, sofreu uma intervenção brutal do ser humano, dos portugueses, né? E a gente ficou com esse resultado, com esse território desmatado. É isso, de ciclo de pau-brasil importante é isso aqui. Eu vou fechar, vou aproveitar que a economia, a atividade econômica do pau-brasil é chamada de uma atividade extrativista, né? De se extrair a madeira da natureza, do território. E eu vou trazer aqui outros extrativismos que também eram praticados no Brasil colônia ao longo desse primeiro ciclo, já no início, né? Mas que se perdura ao longo do ciclo do açúcar, ao longo do ciclo do ouro. Enquanto tiver esse tipo de produto aqui, eles vão estar sendo extraídos, que são as drogas do sertão. Não era apenas o pau-brasil, essa árvore que era extraída da natureza brasileira. Os portugueses também se interessavam pelas nossas chamadas drogas do sertão, que eram plantas medicinais ali da floresta amazônica, né, no Nordeste ali, guaraná, urucum, cacau, castanha do Pará. São todas riquezas naturais, nativas dali, daquele território, um pouquinho mais para dentro ali onde hoje a gente chama de Nordeste, floresta amazônica. Tudo isso será extraído pelos portugueses e usado por eles, e comercializado por eles, e levados embora por eles. Também explorados, extraídos pelos indígenas. É bom destacar aqui a própria atuação da igreja, né? Os jesuítas que estão vindo para catequizar esses índios e que fazem aqueles aldeamentos em que os padres vão morar junto com os indígenas, ensinar disciplina para eles, horários, ensinar a Bíblia para eles, e no meio dessa rotina controlada pelos padres, tem trabalho. Os índios não ficam à toa. E aí eles vão trabalhar no quê? Na extração de drogas do sertão, né? Os padres defendem os índios de serem escravizados pelos fazendeiros do açúcar, por exemplo, né? Eles defendem eles, mas ali dentro de um aldeamento, no meio da floresta, eles trabalham também, tirando essas plantas medicinais, né? Colhendo guaraná, colhendo castanha do Pará, enfim, todo tipo de alimento ou mesmo de plantas que pudessem ser usadas ou comercializadas pelos portugueses, também isso também acontecia, né? Essa atividade também era praticada, e de novo com mão de obra nativa, com mão de obra indígena. O próximo ciclo é o ciclo do açúcar. Eu te espero.